professor lá, professor, tudo bem com vocês? Estamos hoje no segundo dia da jornada da natação terapêutica. Me chamo Ricardo Andrade. Sou professor de Educação Física e trabalho com natação terapêutica há quase 10 anos. Nesse tempo, eu passei por muitas dificuldades, tá? Então, há 10, 15 anos atrás, a gente tinha pouca informação sobre a natação terapêutica, sobre a metodologia adequada. Então, muitas vezes a gente confunde a natação terapêutica com a natação convencional, com aquela escolinha de natação, certo? E aí a gente precisava de materiais para estudar. E hoje a gente já tem muito mais acesso a esses materiais. Mas antes a gente não tinha tanto acesso a materiais de forma adequada que falassem sobre, por exemplo, crianças com autismo, síndrome de Down, com síndrome com transtorno do opositor desafiador, tá? Com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, nesse tempo a gente passou por algumas dificuldades. E eu trouxe para vocês aqui os 3 erros mais comuns que a gente acaba encontrando nesses cursos que a gente dá, nas aulas, tá? E também em contato com outros profissionais que a gente vai conversar e acaba tendo esses erros em comum que a gente passa. Que não são necessariamente erros, mas são dificuldades que a gente tem e que a gente leva para a nossa vida, muitas vezes, a dificuldade sem trocar esse conhecimento, tá? Então, hoje a gente vai falar dos 3 erros mais comuns que a gente encontra no dia a dia da natação terapêutica, certo? Em primeiro ponto, a gente vai encontrar, certo, um erro muito comum, que é um erro de metodologia, tá? Muitas vezes a gente não tem tanto conhecimento da metodologia adequada. E aí a gente acaba tendo um certo medo, um certo receio do que a gente vai fazer na nossa aula, tá? E o principal erro da nossa metodologia é achar que a gente precisa criar muitas coisas, tá? Então, na nossa metodologia de aula da natação terapêutica, muitas vezes a gente confunde o excesso de atividade, por exemplo, como algo positivo. E também entender também a neurodiversidade. Então, como cada patologia, como cada transtorno ele se comporta diferente em cada criança, em cada adolescente. E aí, a metodologia adequada para uma criança muitas vezes não é adequada para outra. E aí a gente acaba, por dificuldade de criar uma metodologia padronizada para todas as crianças ali, para que a gente consiga ter resultados expressivos, significativos com aquelas crianças, a gente acaba tratando todas da mesma forma, com medo de errar, certo? Então a gente acaba tendo esse erro basicamente por medo e falta de conhecimento. Então, essa falta de conhecimento muitas vezes leva a um erro de metodologia que ele deveria ter sido erradicado com duas formas diferentes da gente extinguir esse erro de metodologia. Um, que é o conhecimento, que é a experiência que a gente vai ganhando com o tempo, é um tato com aquele aluno, de conhecer aquele aluno de forma mais próxima, tá? E também um erro básico, que é a falta de troca de conhecimento entre os profissionais. Então, muitas vezes você acaba descobrindo algo e não passa para outro professor, não conversa com outros terapeutas, tá? Então, esse erro de metodologia muitas vezes também tem, principalmente quando a gente fala da educação física, aquela retirada da educação física que muitas vezes tem do meio de uma terapia maior, certo? E aí a gente acaba não indo trocar conhecimento porque acha que não é a nossa área com uma psicóloga, com uma terapeuta ocupacional, com a psicopedagogia, e que elas vão trazer para vocês informações muito importantes. Por exemplo, com aqueles que ela tem uma falha na comunicação, você deve ir lá conversar com a fonoaudióloga para poder a gente entender qual é a forma de abordagem que ela tem ali, para que a gente consiga trazer alguns elementos para a nossa aula. Então, essa falta de conhecimento ela deve ser mitigada no momento que a gente tem que trocar conhecimento com outros profissionais. Tanto da nossa própria área, outros profissionais que trabalham com notação terapêutica, como outros profissionais de outras áreas que trabalham com aquele público, certo? Então, a gente precisa levar mais conhecimento a partir dessa troca de conhecimento entre um profissional e outro, certo? O segundo erro mais comum que a gente vai ter, que é a consequência desse erro de metodologia, que é o medo, a angústia, quando a gente vai começar, principalmente quando a gente vai começar a trabalhar. Então, quando a gente vai receber aqueles primeiros pacientes, quando a gente vai receber um aluno que tem alguma condição um pouco diferente do que a gente já recebeu e a gente fica com medo, tá? Porque não sabe como é que ele vai se comportar, não sabe se ele vai reagir de forma
positiva ou negativa ao seu contato, tá? E esse medo, ele leva a alguns erros que a gente vai ter, tá? Então, quanto mais medo que a gente tem, a gente vai ter mais erros. E a gente deve trocar esse medo, tá? Por respeito. A gente deve respeitar o aluno, deve respeitar o momento dele, a forma que ele gosta de se comunicar, porém a gente não deve ter medo desse aluno, tá? O medo, ele vai levar você a errar, certo? Por quê? Quando a gente está com medo, a gente não consegue pensar da forma adequada. Então, o professor, o terapeuta que está ali na piscina, dando aula de natação terapêutica, ele deve pensar que a pessoa mais tranquila e que comanda aquele ambiente deve ser você. Então, você é responsável pelo que está acontecendo ali. E quem está responsável não pode estar com medo, certo? Ele deve estar com respeito, ele deve estar atento, ele deve estar pensando no que pode dar errado, no que pode dar certo, certo? Mas jamais a gente deve ter medo, de fato, de estar dando aula, certo? E aí esse medo muitas vezes vem por falta de conhecimento também, desde lá da faculdade, porque a gente mal vai ver o assunto da universidade. Vão ser poucas matérias na faculdade de educação física que vai trazer para vocês informações sobre autismo, sobre síndrome de Down, sobre a metodologia adaptada de ensino. E aí a gente vai para o mercado de trabalho. Mesmo que seja seu interesse desde a graduação, você vai com uma certa falha e aí a gente precisa buscar conhecimento em outros locais, certo? Então a gente tem que entender que a nossa formação ela não começa exclusivamente pela faculdade, ela passa pela nossa experiência de vida e ela não acaba quando acaba a graduação. Ela deve ser continuada e deve ser complementada mesmo durante a graduação com outros cursos. E aí sim a gente não vai ter medo de dar aula. Por quê? Quando a gente vai dando aula, a gente vai errando, a gente vai acertando, a gente vai corrigindo os nossos erros e a gente vai aprimorando, a gente vai ganhando experiência, tá? Então a gente vai mitigar esse erro e vai trocar ele por experiência, tá? E o terceiro e mais comum que a gente tem, certo? É o ego da gente, tá? Então o nosso maior erro que a gente tem é o ego, que ele vai vir por falta de ego, ou seja, você se achar um profissional inferior aos outros, muitas vezes por conta do medo, pela falta de conhecimento, certo? Aquele profissional que não tem confiança no que está fazendo ali de fato. E isso vai refletir, por exemplo, na terapia que você vai passar. Porque você não vai conseguir convencer o pai do que é que você está fazendo. Você vai ter medo de propor alguma evolução para aquela criança. Você vai ter medo de falar com outros profissionais. Então, a gente não deve ter essa falta de ego da gente. A gente não deve ter essa falta de confiança no nosso trabalho. Deve ser a gente fazer com confiança, certo? E também o ego pelo excesso. Então, como já diziam nossos avós, todo excesso ele é perigoso, tá? Então, o excesso do seu ego, de achar que você também é o melhor profissional do mundo, você achar que você é o dono daquela piscina, que você está dominando toda aquela área ali, que não pode nada dar errado, isso vai levar você a errar também. Então, o excesso de ego, de achar que você conhece mais sobre aquela área ali, vai te impedir muitas vezes de trocar conhecimento com outro profissional. Porque às vezes mesmo aquele profissional que está começando na natação terapêutica, ele pode trazer informação que ele percebeu e você ainda não, mesmo depois de anos de trabalho, tá? Um pai vai trazer informação importante para o filho dele e que você deve escutar, certo? Então a gente não deve ter esse excesso de ego da gente, excesso de confiança, porque isso vai levar você a errar, a não escutar o que deveria, não ficar atento a alguma possibilidade de erro que vai acontecer. Então, o ambiente aquático, ele, apesar de ser um ambiente que a gente leva mais conforto, mais tranquilidade para a criança, também é um local que pode acontecer acidentes. A criança pode escorregar na borda, a criança ela pode desregular e bater e acabar se acidentando. Então a gente tem que ficar atento à nossa metodologia, ao nosso ambiente. Então, o excesso de confiança ou a falta de confiança vai levar você a errar, certo? Então, seja um profissional que está disposto a trocar conhecimento. Seja um profissional que está disposto a aprender mais.
a ajudar o profissional a entender melhor sua área. Então, sempre para conversar muitas vezes com algum psicólogo, com algum psicopedagogo, com um psicopedagogo que está atendendo seu aluno, tá? Trabalhar com fonoaudiologia, com a terapia ocupacional, com a fisioterapia, e aí você vai entender todo o processo terapêutico. E aí sim você vai ter uma capacidade maior de atender aquela criança. Por quê? Quando você pegar um relatório para ler, por exemplo, você vai entender. Quando o médico passar para você alguma demanda que aquela criança está fazendo, você vai entender. Você vai ter aquela vontade de ler, entender o que aconteceu e como é que eu vou corrigir esse erro. Ou como é que eu vou corrigir essa demanda que apareceu agora. Então a gente tem que entender muitas vezes que aquela criança e aquele adolescente, ele está em fase de desenvolvimento. Então, depois de 2, 3 meses, aquela criança ela vai apresentar muitas vezes outra demanda diferente do que aquela que você avaliou lá no início. Tá? Então a gente avaliou a criança, começou o processo terapêutico, começou a dar certo e depois começa a dar errado. Tá? E aí a gente tem que entender o que mudou naquela criança. Então, a gente tem que ter respeito principalmente pela criança e tentar cuidar da nossa capacidade. Levar ela ao máximo, mas cuidando do ego, certo? Então, hoje a gente vai encerrar nossa aula 2 da jornada da natação terapêutica. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no QR Code acima, tá? Envia essa aula para um profissional que ainda não começou a acompanhar essas aulas, certo? E tenta deixar aqui comentários sobre o que você gostou, sobre outros temas que vocês queiram que a gente aborde aqui na jornada, certo? E aí a gente vai levar para vocês o melhor conhecimento possível, tá? Então, acesse aqui o link, acesse o QR Code e até a próxima. Obrigado.